Agora a gente vai falar sobre derivada direcional. O que é a derivada direcional? Então suponha que eu tenho uma função f definida num subconjunto aberto do R2, tá? Chegando em R, uma função de duas variáveis, e eu vou tomar um vetor AB, de coordenadas AB, um vetor unitário, tá? Ou seja, um vetor cuja norma dele é 1, tá? Então por isso chama de vetor unitário. Daí a gente define a derivada direcional da função f no ponto x0, y0, que é um ponto do domínio da minha função, e na direção de u, então eu defino a derivada direcional da função naquele ponto, na direção do vetor u, como sendo exatamente essa aqui. Então vai ser a derivada da função f com relação na direção do vetor u no ponto x0, y0. Como que a gente define? Bom, vai ser o limite de f. Bom, é no ponto x0, y0, não é? Então eu vou pegar o ponto x0, y0 e vou acrescentar um múltiplo do vetor u. Ou seja, eu vou fazer t vezes a, t vezes b, tá? Então eu vou acrescentar aqui, ó, a mais t, a vezes t, né? Somar a vezes t e somar b vezes t. Então é como se eu estivesse acrescentando uma parcela ali no ponto x0, y0, na direção do vetor u de coordenadas a, b, tá? Menos o valor da função no ponto x0, y0 sobre t, ok? Lembrando que isso aqui é parecido, né, com as derivadas parciais. Derivada parcial, a diferença é que eu tinha isso aqui chamado, isso aqui a gente chamava, com relação a x, eu chamava essa parte aqui, a t de h, e aqui eu não tinha nada, e fazia h tender a zero. E na parte da derivada direcional com relação, derivada parcial com relação a y, eu tinha aqui não tinha nada, e aqui eu tinha k, com k indo para zero, tá certo? Então vejam só, é parecido com as derivadas parciais. Essa é a derivada direcional na direção do vetor u de coordenadas a, b. Daí a gente tem a seguinte observação, que a derivada direcional, né, na direção do vetor u, geralmente a gente pode tanto colocar, geralmente a gente coloca a flechinha aqui só para determinar que u não é uma variável da função, mas sim um vetor, tá? Ele representa a taxa de variação da minha função naquele ponto x0, y0 na direção de u. É o que representa exatamente as derivadas parciais. A derivada parcial com relação a x, ela representa a variação, a taxa de variação da minha função naquele ponto na direção do eixo x. E a derivada parcial com relação a y, a mesma coisa, só que na direção do eixo y. Agora, se eu, ao invés de fixar só o eixo x ou só o eixo y, a gente pode ver a taxa de variação da função em qualquer direção, né? Em qualquer direção u. E essa taxa de variação é medida exatamente pela derivada direcional da função naquela direção u. Ok? Outra observação é exatamente isso que eu falei, que as derivadas parciais nada mais são do que derivadas direcionais também, né? A derivada parcial da função f com relação a x, ela pode ser vista como a derivada direcional da função f na direção do vetor E1, né, da base canônica, o vetor 1, 0. O vetor 1, 0 é exatamente o vetor diretor do eixo x, tá? Então é exatamente a derivada da função na direção do eixo x. E a derivada parcial da f com relação a y no ponto x0, y0, nada mais é do que a derivada direcional da função f na direção do vetor E2, né, da base canônica, ou seja, o vetor 0, 1. Que é exatamente o vetor diretor do eixo y. Então a derivada parcial da f com relação a y é a derivada direcional da função f na direção do eixo y, tá? Então essas daqui são derivadas direcionais particulares. Derivadas com relação a x e com relação a y, as derivadas parciais, são exemplos de derivadas direcionais, né? Quando a gente considera o vetor u como sendo o E1 ou o E2, em cada um desses casos.